Pessoal da página Riff Marinho, do canal do YouTube Riff Marinho, indo para o Sérgio Pantaleão. Pessoal, é entrevista, hein? Essa é a entrevista. Avaliação da cidade. O Sérgio prometeu colocar todos os pingos nos is e falar tudo o que ele pensa sobre essas desinformações que tem em muito canal de YouTube, em grupo de WhatsApp, em fóruns, conteúdo de internet. Pessoal, Sérgio Pantaleão é referência. Então vocês não percam nenhum segundo dessa entrevista que vai abalar o meio do Aquários do Marinho. Eu vou para um rápido intervalo e quando eu voltar, já volto diretamente com o Sérgio Pantaleão. Até já. EcoRiff, peixes com carinho e com história. Food Pro Coral, o melhor alimento para os seus corais. Live Feeds, o alimento vivo entregue em sua casa. Venomar, produtos para aquarismo marinho. Procure o lojista de sua região. Pessoal da página Riff Marinho, do canal do YouTube Riff Marinho. Do meu lado, Sérgio Pantaleão. Sérgio Pantaleão, obrigado por receber a nossa equipe. Estou sempre à disposição. E vamos falar sobre mitos e folclores. Mitos e folclores do aquarismo marinho. Algo que nos chama muita atenção é a sifonagem Do substrato. do substrato. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro eu vou fazer uma parte do que eu vejo nos canais de YouTube, nos fóruns, até em revistas, dizendo que não se deve mexer muito no substrato do aquário marinho. Eu não concordo e vou dizer mais. Deve-se sifonar sim, regularmente. O que você não deve sifonar, o aquário que você não deve sifonar, é um aquário novo, que está em formação, tá, nítido? Um aquário com 2, 3 meses não tem nenhuma sujeira ainda formada no fundo. Mas ao longo dos 7, 8, 9 meses, até um ano, começa a criar um barro nesse fundo do aquário, que deve ser removido. E a grande maioria fala que não pode mexer, que vai matar a biologia. Não mata nada. Isso daí é só teoria, não tem confirmação nenhuma. Eu sifono meus aquários há anos. Logicamente, você não precisa sifonar o aquário inteiro, nem vou recomendar, mas divide em 3 partes. Faz uma parte um mês, uma parte no outro mês e uma outra parte no terceiro mês. Em 3 fases por conta para que não haja remoção de todas as bactérias. E também, até por uma questão física, você não vai conseguir fazer tudo num dia. Tudo num dia só. Entendeu? Exatamente. Então, basicamente isso. Deve-se fazer com regularidade, você melhora muito a qualidade da água. Nós vamos fazer um filminho da gente sifonando agora e você vai ver o barro que sai. Isso não pode ser natural no aquário. Depois de um ano, 2, 3... E os robistas ficam ali querendo resolver. Ah, eu coloquei o produto A, produto B, produto C. Exatamente. Estou com nitrato alto, estou com fosfato alto. Então, é o que eu sempre disse, você sabe disso, que dependendo da altura do substrato, quanto acima de 3, 4 centímetros, a tua carga orgânica, a sua fábrica de fosfato, de nitrito e nitrato, está alojada ali. E realmente você pensa como nós. Deve sim fazer essa sifonagem regularmente para estar podendo, de uma certa forma, estar removendo toda essa carga orgânica que fica em decomposição ali. Exatamente, a gente está falando de tempo, eu vou falar assim, a partir de 8 meses você já pode começar a fazer a sifonagem. Pega um sifãozinho, tem vários modelos no mercado, coloca lá o baldinho, se posiciona numa altura que você não fique pendurado no aquário, vai sifonar até o fundo, vai sair aquele barro laranja, marrom, e vai fazendo quadro a quadro, ajusta o substrato, desde que ele tenha de 5 a 6 centímetros, uma granulometria de 2 a 4 milímetros, eu acho que é o ideal,
Resumidamente então, Sérgio, essa lama marrom aí, que sai do substrato, seria o que depois da sifonagem? Olha, se eu te falar que cientificamente eu sei o que é, eu vou estar mentindo. Mas eu sei que ela é maléfica. E eu sabendo que ela é maléfica, eu recomendo fazer a sifonagem. Por quê? É fácil entender. Se o aquário inicialmente, os primeiros meses, está indo bem, até um ano, e depois disso o aquário começa a ir mal, alguma coisa tem de errado. Se você está trocando água, colocando os oligoelementos, alimentando certinho, iluminando, a única coisa que está incomum no aquário é essa lama. O fundo do mar não é assim. O fundo do mar é revirado o tempo todo. Você não tem esse barro. Tudo bem, levanta uma poeira no fundo do mar, levanta. Mas é um material totalmente inerte. Esse não é tão inerte assim. Eu acho que ele é prejudicial. E ainda mais, Tamid, eu vou te falar uma coisa importante. A gente comentou antes da nossa entrevista. Você favorece a biologia sifonando. É o contrário. É antagônico. E deixa uma água mais limpa. Você deixa uma água mais limpa, mas as bactérias vão trabalhar melhor nesse substrato limpo. Substrato novo, né? Teoricamente ele ficaria novo. Ficaria novo. E você faz isso com regularidade para ter longevidade. A gente fazendo o filminho, você vai ter uma ideia mais clara do que eu estou te falando. Pessoal, vocês vão ver o vídeo de como que o Sérgio sifona o substrato dele. Tá legal? Nós vamos para um rápido comercial e voltaremos já. Food Pro Coral, o melhor alimento para os seus corais é Food Pro Coral. Autobo, painéis automatizados para o seu sistema marinho ou doce é Autobo. Alu Riff, pensou em móveis de alumínio, pensou Alu Riff. Móveis de alumínio com garantia e durabilidade. Consulte já o seu. Refri Pampa, chiller é Refri Pampa. O melhor chiller nacional é Refri Pampa. Consulte o lojista de sua região. Forever Fish, aquarismo marinho levado a sério. Atendimento somente a lojistas e distribuidoras. Continuando a nossa entrevista com o Sérgio Pantaleão, mitos, folclores, verdades e mentiras. Verdades eu não digo que é verdade, porque eu não sou dono da verdade. Mas com um pouquinho de experiência que a gente tem. São quantos anos? De aquarismo são desde os 7 anos, eu tenho 57, de marinho mais de 30. São 3 décadas dedicadas ao marinho. Uma pergunta. Dosadora Baren, elementos, cálcio, magnésio, KH. Funciona ou não funciona? Olha, eu vou falar... A pergunta, precipita ou não precipita? Então, tudo pode precipitar dependendo do equilíbrio iônico entre cálcio, magnésio e reserva. Eu particularmente não gosto de Baren, por uma questão simples que pouca gente sabe. Eu vou te dar uma informação, Tamid, que veio diretamente da maior autoridade em química no Brasil, Marcos Bizetto. Um dia a gente conversando, batendo um papo exatamente aqui, ele me falou uma coisa assim, ele falou: Sérgio, se você coloca 1 quilo de cloreto de magnésio no seu aquário, quanto de magnésio é aproveitado para os corais? Eu falei: tudo. Ele falou: não, 12% em média. E o resto? O resto é cloreto. Cloreto aumenta o quê? Diminui a capacidade iônica, você fica com muito sulfato, muito cloreto, muito sódio, e nisso você precisa fazer muita troca d'água. Não sei se eu fui claro. Por que eu gosto do reator de cálcio? Não é porque eu fabrico. Eu uso reator de cálcio há mais de 25 anos. Eu, Carlinhos, Basso, vários outros aquaristas antigos aí do ramo. E nem estou dizendo que é o melhor. Tem gente se dando bem com Baren. Fico feliz. Mas o reator de cálcio não tem o problema de sobrar nem sulfato, nem sódio e cloreto. Então,
O reator de cálcio, para mim, é a melhor opção. Eu acho mais fácil, mais estável, você não precisa ficar medindo toda hora. Tem suas dificuldades em termos de regulagem? Tem. Mas para mim o Balin é mais complexo. Para um iniciante, eu não vejo com bons olhos. As pessoas pensam que liguei o reator de cálcio, está funcionando, o meu cálcio está em 800. Alguma dica para conseguir estar regulando para o iniciante que vai lá e coloca um reator de cálcio novo? Um reator de cálcio tem a ver com o crescimento de corais moles ou não? Porque tem muita gente que tem os zoanthus, tem uma palitoa, tem o GSP e liga no reator de cálcio. Nenhum também. Reator de cálcio, basicamente, é para quem tem aquário de coral duro e LPS, que tem base calcária. Coral mole, soft, zoanthus, não precisa de reator de cálcio. Você que tem anemona palitoa zoanthus no seu sistema, não precisa ter reator de cálcio. Eu sempre falei isso e agora a autoridade, o Sérgio, está dizendo a mesma coisa. Atente-se até um reator de cálcio quando você tiver um LPS ou tiver uma acrópora, uma multípora, que é um coralzinho duro que vocês gostam. Eles falam muito, que parece uma árvorezinha. Então, tudo parece árvore. Tudo parece uma árvore. Então, o que a gente fala o quê? Parece uma árvore. Pelo tipo da pergunta, você busca a informação no robista. Nem todos são assim, muitos estudam, na verdade, outros se espelham numa revista, numa foto e querem estar fazendo. E nessa de estarem querendo fazer é onde acontecem os erros, porque falta aquilo que a gente disse, falta uma base, falta uma literatura, falta uma informação. Esse é o maior problema que eu vejo no aquarismo marinho. Falta de informação. Mitos e folclores. Mais uma pergunta para o Sérgio Pantaleão, aqui na nossa programação do canal Riff Marinho. Sérgio, aonde que o robista teria mais informação ou desinformação? Olha, onde ele teria mais informação é ele procurar um guru do aquarismo. Saber que ele está procurando uma pessoa que já tem muita experiência e vai passar toda aquela experiência que ele tem, não fracionada. Pode não ser 100%, mas ele está 90% de um bom aquário. Então, procurar um lojista, um robista, uma pessoa que já tem experiência. Não tem outra opção. Agora, você me perguntou da desinformação. O mundo está globalizado, não vai mudar. Eu entendo, eu consigo entender. Conteúdo de grupo de WhatsApp, WhatsApp, YouTube, fórum, Facebook. Eu digo sempre, é uma informação barata. Quem põe lá não tem responsabilidade alguma. Como um lojista, como eu, como você, como uma pessoa que está no ramo. Então, ele vai juntando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Você consegue construir uma casa, um pouquinho aqui de informação? Você precisa de um pedreiro, de um engenheiro, você precisa de um pintor, você precisa de pessoa técnica para fazer. O aquário é a mesma coisa. Ou você faz num bloco, o resumo é esse, num bloco, uma pessoa que saiba e siga, até você achar que você pode andar com as suas próprias pernas, ou você vai continuar apanhando. É o que eu vejo aqui na minha loja o tempo todo. Ele está sempre procurando. E isso? Para que serve isso? É tudo assim, salpicadas informações. Não gosto, não vejo com bons olhos e vou fazer um resumo. 70%, 80% dos aquários marinhos são feios, são ruins, são mal elaborados, mal projetados e a pessoa desiste. Não sei se fui muito duro na resposta, mas é o que eu penso. É a vida como ela é, pessoal. Existem duas correntes no aquarismo hoje que eu pude identificar. São aqueles que têm um aquário marinho e conseguiram ter, graças a todos aqueles movimentos sociais, aquários para todos, você vai conseguir ter o teu. Isso. Lojistas, diante da crise mundial, especificamente a brasileira, diminuíram a sua margem de lucro, o lucro mínimo, então ficou acessível. Só que a outra corrente é aquela corrente de que pegam os modelos europeus, americanos e que aplicam aqui, que
que são conteúdos extremamente técnicos. São aquários e sistemas, não, Sérgio? 100% técnico. Sim. E esse que está começando agora, ele acha bonito daquela forma. E assim, tem que tentar, tem que ir, tem que fazer. Mas vocês não esqueçam de procurarem a informação. Tá? Tem que ter uma estrutura para poder chegar lá. Esses aquários estilo americano, europeu, e muitos que tem no Brasil hoje, que alguns aquários são referências a nível nacional, o proprietário, o robista, ele não começou ontem e montou esse aquário hoje. Você está falando de 10, 20, 30 anos para chegar naquele sistema. Sim. Não é? E um detalhe, Tamir, e é bom frisar, é muito caro. Muito caro. Ter aquário no Brasil. Muito caro. Qualquer coisa, qualquer equipamento custa o dobro do que nos Estados Unidos. Você vê o salário que o pessoal tem. Então você tem que procurar enxugar o máximo e ter a informação correta. Para não comprar um equipamento, aí esse não serve, agora compra um outro, um skimmer deficiente, uma luminária, sei lá, que ficou fraca, um SUMP adaptado. É difícil. A classe média consegue ter aquário marinho hoje? Qualquer pessoa consegue. É só ter boa vontade e querer ter. Eu digo para você, não é o dinheiro somente. Eu digo porque eu passei dificuldade no meu início de aquarismo lá 40, 50 anos atrás. Tinha um aquarinho de bola, para passar por um aquarinho de vidro com silicone foi difícil, meu pai não podia me dar, eu queria. E eu vejo aqui, as pessoas passam por isso. Dá para adaptar? Dá. Mas precisa ter um pouquinho de requinte. Ter um pouco de qualidade mesmo, de pensar como vai fazer. Não é pega o aquário, joga, vamos gastar, não é assim. É um pouquinho mais técnico. Eu vou sempre frisar. Aquário não é brincadeira, é técnico. Uma vez que você fez ele técnico, dificilmente você vai ter problema, e se tiver, são situações que você vai resolver com muita facilidade. Mitos e verdades. Sérgio, você acha que o robista hoje ele já tem uma responsabilidade socioambiental melhor, ou muitos ainda acabam vendo o aquário como um objeto de decoração? Muitos têm uma visão socioambiental, tanto é que muitos peixes marinhos e corais, eu diria que metade do que se vende, se comercializa, já é de criação. Então eu acho que um dia, se precisarem, nós vamos povoar os oceanos, os aquaristas. Eu acho que é unânime. A grande maioria já faz isso. Eu fico tranquilo até com isso. E a segunda pergunta? Se eles veem como objeto de decoração. Esse é um grande problema. A grande maioria tem o aquário como objeto de decoração e para mostrar para os outros. Infelizmente, eu já tive casos de ter um aniversário no sábado, a pessoa vir aqui comprar um monte de coral porque ia ter uma festa na casa dele. Não tem lógica uma coisa dessa, me desculpa. Isso é hobby, não é matança. Então resume bem, é só isso que eu já falei. Lamentavelmente, eu não vejo. Nós estamos indo para não chorar aqui, porque é triste, a situação é triste. Exatamente, eu não faço nenhum comentário maior, porque vai desagradar muita gente. Mas o hobby tem dessas. Eu acho que o hobby é uma coisa que tem que ter, você tem que ter uma responsabilidade, você tem que cuidar, você tem que estar atento, trazer isso para a família, acompanhar o marido, os filhos, a esposa, fazer uma coisa de união da família. Né? Hoje em dia é só a internet, o WhatsApp, que ninguém olha para ninguém. Eu acho que o aquarismo ele cumpre uma função social e grande. Pessoal, um rápido comercial, voltaremos já. EcoReef, peixes com carinho e com história. Food Pro Coral, o melhor alimento para os seus corais. Live Feeds, o alimento vivo entregue em sua casa. Venomar, produtos para aquarismo marinho. Procure o lojista de sua região. Pessoal, reta final da nossa entrevista com o Sérgio Pantaleão. Mais uma perguntinha. Mitos e folclores.
pessoal que quer montar um aquário de SPS, Pro, Antípora. Um exemplo, um aquário de 500 litros, precisaria ter um skimmer para 5.000 litros ou não? Tamid, eu vou te falar por mim e pelo produto que eu fabrico. Todos os nossos skimmers da Aviv são testados em volumes pequenos, médios, grandes e extra grandes, para a gente chegar num acordo. Eu não consigo dar uma numerologia precisa, não tem, isso não existe no mundo. E eu acredito que nenhum fabricante tem. É sempre um range, sempre uma faixa. Se eu pego um skimmer da Aviv, um A600, a gente classificou ele de 300 a 600 litros. O que seria 300 litros? Um aquário de SPS. O que seria um aquário de 600 litros? Um aquário misto, que até pode ter SPS. Mas o que eu mais vejo, em fórum principalmente, você vai montar um aquário de 600 litros, compra um skimmer para 1.200. Não é o nosso caso. 2 vezes o volume. 2 vezes o volume, até 3. Para um aquário de SPS, no grosso modo, eu diria que até tem uma lógica. Se precisa de uma água extremamente limpa, sem matéria orgânica, tem que tirar mesmo, para ter nitrato baixo, fosfato baixo, tá ok. Só que levaram essa informação como geral. E você pega um aquarista novo, que está começando, um principiante, um aspirante, ele lê isso, ele toma como verdade. Por isso que a nossa entrevista é mitos e verdades. Mitos e verdades não, e folclores. Eu nem gosto de falar verdades, porque eu não sou dono da verdade. Mas eu posso afirmar que não é essa a matemática. Os skimmers não são dessa numerologia. Compra pelo dobro da potência do volume. Isso não existe. Não tem como. Você vai matar teus corais. Principalmente se tiver coral de LPS e coral soft, zoanthus, anêmona. Anêmona até você alimenta. Mas corais moles em geral, star, green, brown pod, todos esses corais. Mitos e folclores, a última pergunta para fechar. Opa! Luminária, LED, HQI ou T5? HQI. HQI. Sempre a HQI. HQI. Por quê? Porque ela é mais completa. A T5 também você tem uma boa iluminação, mas a lâmpada custa muito caro, difícil de encontrar, e eu acredito que mais alguns anos não vai se encontrar lâmpada T5. A luminária é volumosa, a lâmpada perde a eficácia após 8 meses para um aquário de coral duro, você já não tem mais as cores. O LED, eu vou fazer uma parte do LED, 90% dos LEDs que tem no mercado são porcarias. É fundo de quintal, é feito com pouca tecnologia. Dos 10% que sobram de luminárias ditas de boa qualidade, quem usa, 70% não sabe usar. Ou queima o coral ou falta luz. Normalmente falta luz em alguns pontos, e é onde os corais não vão. LED é uma coisa que a gente poderia falar horas aqui. Eu acredito que vai melhorar. Você tem o problema de não ter ultravioleta no LED. Então, É importante ter o UV, um LEDzinho de UV. Então, mas UV abaixo de 380 nanômetros, se eu não me engano, posso estar enganado, onde atua a luz de ultravioleta, o LED não consegue. E outra, você tem pontos. Como é que você vai pôr 5 pontos de luz, sei lá, vermelha? Como que vai distribuir isso no todo? São pontinhos isolados, ele é muito unidirecional. Você olha para um LED, ele ilumina, mas não clareia, não sei. Ele é forte, ele queima a tua vista. Mas você vai iluminar uma coisa, fica meio sombra. Tem bons aquários? Tem bons aquários. Tem muito aquário ruim? Muito aquário ruim. Eu não recomendo para o iniciante. Uma pessoa que já é expert, já teve outras iluminações, pode fazer tranquilamente, você vê bons aquários. Eu prefiro HQI porque eu coloco, acendo de 6 a 8 horas por dia, acabou. Consumo muito alto de energia? Não!
O robista vai botar uma HQI, vai ter uma surpresa na conta? Não, não vai, Tamide, não vai. É uma coisa que a gente discute no nosso grupo de WhatsApp e eu sempre falo. Você tem uma luminária de 120 watts de LED. Eu tenho uma HQI, como você está vendo aqui na tua frente, de 150 watts. Ela numericamente consome mais. Mas quantas horas você deixa o teu LED aceso? Tua luminária? 10, 12 horas. Eu deixo 7, 8 horas. O consumo é menor. Tem o problema do calor? Tem. É o único problema. Mas você põe um chiller, ventila, refrigera. O LED é lindo, fininho, tudo ventilado. Ele também esquenta. Você tem que ter ventilação. Você tem que ter ventilação nas calhas. E se queimar aquele ventilador, você torra todos os LEDs. E outra, Tamide, o mais importante, LED dura 50 mil horas. Mentira! LED queima. Dá com a Illumination, da Razor. Eu canso de ver luminária queimada. E outro detalhe, ele gasta. O pessoal acha que o LED não gasta, que ele é eterno. Eterno, só Deus. Não tem, nem HQI. Mas uma HQI você toca 12 meses. O LED pode ir um pouquinho além? Pode. Mas ele não é tudo isso. Entendeu? A recomendação de HQI seria de qual potência? Tem de 150 watts, tem de 70 watts, 250 até 400. Todas de marcas boas. Nós estamos falando em BLV. Um aquário de 200 litros, por exemplo. Duas de 150. Duas de 150, 300 watts. 1 watt por litro. Seria a mesma conta ali aproximadamente. Vamos fazer essa conta. Logicamente, que embaixo da HQI você vai poder pôr os corais que necessitam de maior iluminação, como um coral de SPS. E ao lado, em volta, os LPS e o soft, mas a iluminação é muito mais completa. Ele fecha o aquário todo, sobra a lâmpada, sobra a iluminação. Tem muito lumens e o pessoal está preocupado com par, uma medida que não serve para muita coisa. Mas aí, o par. Tá, o par serve para quê? Serve para você medir e não saber para quê. O que você vai pôr lá embaixo do par? A HQI se acendeu, é igual acender uma lâmpada de casa, está aceso. Não tem, está tudo ali. É a melhor iluminação que existe para corais. Entendeu? O coral vai crescer mais rápido com a HQI? Muito mais. Muito diminui mais. o tempo de iluminação. Você com 8 horas de Tamide, eu digo, aqui na loja eu acendo 6 horas e meia. Se eu tivesse um LED, eu precisaria pôr 10. Eu estaria gastando mais energia. Simples assim. Agora, é polêmico, eu não quero ser o dono da verdade, já te falei isso, mas tem muita gente montando coisa errada. E agora, Sérgio, qualquer um está fazendo luminária LED em casa, vendendo nos grupos, vendendo nas páginas. E isso, se não souber montar, pode ser um grande risco para o ecossistema. A LED, se ela boa já é problemática, imagina uma feita aí, a fundo de quintal. Eu não sei o que pode ser. Eu não consigo comprar uma luminária dessa nem para testar. De verdade, não sou contra a LED, passa essa impressão. Eu falo sempre, para um aspirante, para um novato, o LED ele vai sofrer. Só isso que eu posso te dizer. Sérgio, muito obrigado por receber nossa equipe aqui na sua empresa. Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa programação. Hoje foi Sérgio Pantaleão com o quadro Mitos e Folclores. Isso aí. Esclareceu várias dúvidas. E a gente vai fazer o filme agora da sifonagem. Vou mostrar para vocês o filminho da sifonagem, como que ele sifona o substrato. E espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, coloca uma mãozinha do joinha, curte, compartilha. Se não gostou, escreve embaixo que se não gostou, mande sua pergunta que o Sérgio responde. Faz um assim ou faz um assim. Se tiver dúvidas, podem me ligar, porque uma entrevista a gente não consegue falar tudo que é possível de lembrança, de detalhes. Fiquem à vontade, podem me procurar. Telefone para contato? 4228-4259 da loja e 4225-1108 da... Fiz Sérgio Pantaleão, nomes de sucesso, nomes impactantes, nomes que têm referência no mercado brasileiro. Aí pessoal, aqui nós temos um sifão extremamente simples, encontrado no mercado, qualquer loja de aquário.
E eu acredito que seja o equipamento mais barato que você pode ter para melhorar a qualidade do seu aquário. Então nós vamos sifonar um aquário. Eu limpei uma área aqui, né? Tirei os corais, essa área aqui vai ser sifonada. Logicamente que num aquário convencional você vai ter o problema das rochas, você vai ter que deslocar as rochas, por isso fazer um layout que seja desmontável ou parcialmente desmontável é bem salutar. Concorda comigo? Então, e você vai fazer por partes, né? Primeiro faz a frente, as laterais e muitas vezes nem faz embaixo das rochas. Não tem problema. Então, ó, é simples assim, ó. Colocou o sifão, puxou, saiu água, parou. A água está dentro da mangueira lá no tubo. No momento, prestem bem atenção, no momento que eu desço o tubo e giro ele assim, ó, eu abro a água, ó, ele vai até o fundo, olha o barro, e tampo, e volto o substrato, um pouquinho de água, assim, ó, salpicando a coisa aqui, ó, você vai abrindo e fechando, de novo, ó, eu movimento e vou até o fundo, rapidamente, e paro, toda a sujeira está presa dentro do tubo, agora, olha o controle da água, e o substrato vai caindo, ó, vai descendo e a sujeira vai entrando no tubo. Novamente, entrou, tá no fundo do vidro lá, na base do aquário. Prendi a sujeira toda e vou fazendo um movimento de tampar e abrir e toda a sujeira tá vindo embora. Isso vai fazendo quadro a quadro. Ó. Essa poeira que sai, pessoal, é alimento para os corais. Eles adoram isso daí. Ó. E qual que é a jogada aqui? Qual que é a técnica? Não é nenhuma. É simplesmente você tirar o máximo de sujeira com o mínimo de água. Se eu deixar aberto isso daqui, ó, e ficar fazendo assim, ó, é o que a maioria faz, ó. Só sai, ó, tá vendo? Sai sujeira também. Mas você não pega a sujeira do fundo, que é esse caldo, ó. Tá vendo? Eu vou fazer uma, ó. Tá vendo? Vou sujar. Olha quanto tem de sujeira, de poeira. Novamente. É só isso, ó. Aí você vai fazendo quadro a quadro. Demora um pouquinho, lógico, com paciência, com inteligência, de tentar descobrir o lugar que está mais sujo. Tá vendo? Vem aqui bem na beiradinha, ó. E você vai ter uma noção clara, exata do que você está tirando. É só olhar dentro do balde. Olha lá. Eu vou terminar esse quadro, que vai demorar um pouquinho, e a gente vai conseguir ver o que saiu de sujeira. Olha aqui. Terminado. Logicamente que eu não fiz tudo, né? Vou fazer em seguida o restante. Olha aqui, segura pra mim. Olha aqui. O que vocês acham dessa água? Ó. Você acha que um ser marinho gosta de viver nesse barro? Eu não consigo entender por que não sifonar. Só isso. É o que eu chamo de mitos e folclores. Sifonar, sim, até o fundo, até chegar no vidro. Se você tiver 5, 6, 7, vai até o fundo e controla o fluxo de água, para não vir o substrato, porque o substrato começa a subir e acaba entrando na mangueira. Você tem que parar e vai controlando o fluxo da água. Só isso. Fez uma troca de 10% do aquário, é suficiente. Daqui 10 dias, 15 dias, uma semana, faz a outra parte. E em 2, 3 meses você fez a sifonagem total do aquário. Gente, não mata a biologia. É mito isso daí. É mito. Eu provo para vocês. Aqui, ó, esse aquário eu faço constantemente sifonagem. Tá bom? Espero ter ajudado de alguma maneira a maioria dos aquaristas que se interessam pelo hobby. Abraço.